todos bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, da Tuba, São Paulo, dando continuidade ao trabalho das nossas palestras virtuais. O meu nome é Emerson e vamos neste momento fazermos a nossa prece inicial, onde convido a todos para que, elevando o nosso pensamento até Deus nosso Pai, agradeçamos por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia e por mais essa oportunidade de aqui estarmos reunidos para aprender um pouquinho mais a respeito das suas leis. Agradecer a toda a espiritualidade amiga que aqui se faz presente também, nos acompanhando, nos assistindo, a todos os trabalhos desta casa, e que a paz e o amor do nosso querido Mestre Jesus possa estar presente sempre entre nós e em nossos corações, agora e sempre. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do Espiritismo. E nós vamos ver que quem quer que acredite haver em si algo a mais que a matéria, podemos dizer que essa pessoa é uma pessoa espiritualista, uma vez que o espiritualismo é o oposto do materialismo. Então nós podemos dizer que o espiritismo é também uma doutrina espiritualista. Allan Kardec, então, o grande codificador da doutrina espírita, ele afirmou que para designar coisas novas é imprescindível criar termos novos, pois assim o exige a clareza de linguagem, para evitar então a confusão inerente à variedade de sentidos que uma mesma palavra pode ter. Então Allan Kardec houve por bem criar novos vocábulos para distinguir o Espiritismo. E é ele então quem vai criar essa palavra, Espiritismo, para poder designar então a doutrina propriamente dita. E vai criar também as palavras espírita e espiritista, aonde vai predominar espírita, que quer dizer, ou seja, que vai identificar os adeptos do Espiritismo. Nós vamos então ver que o Espiritismo, ele vai apresentar um tríplice aspecto. Nas próprias palavras de Allan Kardec, ele nos diz: o Espiritismo é uma doutrina filosófica de fundamentos científicos e consequências morais. Científico, porque estuda os espíritos. Vai estudar a sua origem, a sua natureza, o seu estado, a sua destinação. Vai estudar também o seu meio ambiente, ou seja, o mundo espiritual e as relações que ele vai ter com o mundo físico, o mundo material. Mas também vai ser filosofia, porque vai tratar das questões concernentes ao ser, ao destino e à dor. Ou seja, vai tratar dos princípios e dos fins, da origem e da destinação do nosso universo. Vai responder a perguntas seculares ou milenares, podemos dizer, de quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde iremos, e então dá-nos uma filosofia de vida. E nós vamos ver que o Livro dos Espíritos, que nos traz essa parte filosófica, ele é aceito oficialmente como filosofia, tanto no Brasil como no exterior. Mas nós vamos ver que também tem a sua parte religiosa, aonde entram as consequências morais, quando ele nos convida então a vivenciarmos o Evangelho de Jesus. Torna então também esses ensinos do Cristo compreensíveis para nós e atualizados também.
confirma os feitos de Jesus e complementa os ensinos dele com novas revelações, assim como o próprio Mestre nos prometeu. É importante nós também vermos o que o Espiritismo não adota em suas reuniões e em suas práticas. O Espiritismo, então, ele não vai adotar qualquer tipo de paramentos ou vestes especiais, nem vai utilizar-se de bebida, qualquer bebida alcoólica, vinho, e nem incenso, mirra, fumo. Não vai se utilizar também de altares, imagens ou velas, hinos ou cantos em línguas mortas, danças ou procissões. Não vai também atender a interesses materiais, como também a aceitar pagamento por qualquer graça conseguida. Não vai adotar talismãs nem amuletos, muito menos orações miraculosas, administrações de sacramentos como batismo, casamento, e nem vai adotar qualquer tipo de cartomancia, horóscopo, rituais e encenações extravagantes, nenhum termo exótico, nem promessas, nem despachos, nem riscar cruzes ou pontos, ou seja, tudo isso não faz parte do Espiritismo. Mas nós vamos ver que nós vamos no Espiritismo usarmos certas práticas ou atividades para cultivarmos então as nossas faculdades espirituais e nos relacionarmos com o plano espiritual. E então essas práticas vão ser a prece, né? A oração, a meditação, as irradiações, o passe, a fluidificação da água, o intercâmbio mediúnico, as reuniões de estudo e também de divulgação da doutrina. Tudo isso se utilizando da simplicidade e da sinceridade, sem a necessidade de qualquer fórmula ou ato exterior, porque o que age, na verdade, é o nosso pensamento e a nossa vontade, que são atributos do espírito imortal. Então, o objetivo do Espiritismo é a educação da nossa alma. Através de que forma? Através do estudo, através do trabalho, através da vivência cristã, para nos levar à evolução que cabe a nós, espíritos imortais que somos. E é Allan Kardec que vai nos dizer que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele realiza para vencer então as suas más inclinações. Então o Espiritismo, como nos fala irmão José por Carlos Bacelli, é essa síntese de luz, estabelecendo indissolúveis pontos de contato entre a ciência, a filosofia e a religião. O Espiritismo, então, é a luz que vai aclarar os nossos raciocínios para a nossa perfeita compreensão da vida e também dos ensinos de Jesus através do seu Evangelho, que é, sem dúvida alguma, a alma do Espiritismo, que ele vai reviver para a humanidade que se encontra, então, nesse momento, à mercê ainda de muitas ideias materialistas que graçam entre os homens na atualidade. E então o Espiritismo, ele vai buscar transformar o homem interiormente, pela metodologia do quê? Do esclarecimento, mas também do amor. Então o indivíduo vai realizar essa mudança interior, e essa mudança interior que vai partir de cada um de nós é que vai realizar essa transformação da nossa comunidade, da nossa sociedade que nos encontramos e, consequentemente, no futuro de toda a humanidade que se encontra
em nosso planeta. Divaldo Pereira Franco, ele nos fala que da importância desse tríplice aspecto de ser observado. Ele diz que se nos detivermos no Espiritismo apenas no seu texto filosófico, este se torna uma doutrina muito bela, podendo transformar-se, contudo, num corpo sem alma. Porém, ele diz, se nos detivermos no seu caráter de investigação científica, pura e simples, ele pode tornar-se uma bela técnica que redundará na ausência de conteúdo moral sem consequências espirituais. E se nós ficarmos exclusivamente apenas na parte evangélica, na parte religiosa, na parte moral, poderemos pecar por excesso de ingenuidade e de boa vontade. Porque nós vamos ver que em qualquer área que nós vamos atuar, não basta apenas nós termos boa vontade. Lógico que a vontade, sendo um atributo do Espírito, é importante, mas existem outras questões que são importantes nós agregarmos. Como afirmava Goethe, filósofo alemão, poeta, novelista, dramaturgo, ele dizia que não pode haver nada pior do que muita gente de boa vontade, porém ignorante, desejando realizar uma coisa que não sabe. E aí então nós vamos encontrar uma pura verdade. Porque como que nós vamos querer muitas vezes realizar uma coisa que nós não conhecemos? Daí a importância do estudo da doutrina espírita. Mas nós vamos ainda entender que a doutrina espírita é sem dúvida o Consolador prometido por Jesus. Porque Jesus, após a sua crucificação, ele faz a seguinte promessa para os apóstolos e para toda a humanidade, quando ele diz no Evangelho de João: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o outro Consolador, para que fique eternamente conosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. E o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. E então nós vamos ver que no momento em que a humanidade já havia alcançado uma certa maturidade, esse Consolador, ele vai surgir para a humanidade, através da doutrina espírita, onde vai ser feita toda uma preparação no plano espiritual para que ela pudesse chegar até nós, com a reencarnação de vários espíritos em várias áreas do conhecimento, espíritos mais elevados, que proporcionaram um avanço para a humanidade, de médiuns que foram escolhidos a dedos para que pudessem receber as mensagens dos espíritos. E teria que ter um organizador, aquele que iria codificar, organizar os ensinos revelados pelos espíritos, formando então essa coleção de leis, esse código, e esse espírito escolhido foi o de Allan Kardec. O professor Hippolyte Léon Denis Rivaio, grande educador, que mais tarde, então, em contato com os fenômenos espíritas, vai estudá-los e nos trazer, então, fazer com que se concretizasse o Consolador prometido entre nós através dos livros. Nós vamos ver também que a doutrina espírita, ela nos apresenta vários princípios básicos. Ela nos fala que em vez da fé cega, que anula a nossa liberdade de pensar, no dizer de Allan Kardec, ele nos diz que não há fé inabalável, senão a que pode encarar a face a razão em todas as épocas
da humanidade. Uma doutrina que nos ajuda a compreendermos, como eu já falei, quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Uma doutrina que, em vez do fora da igreja não há salvação, que muitas vezes alimenta a separação e a animosidade entre as diferentes seitas religiosas, nos ensina que fora da caridade não há salvação, mostrando a igualdade dos homens, então, perante Deus, a liberdade de consciência e também a benevolência mútua. Uma doutrina que nos ensina a vivenciarmos a prática do bem e do amor, que nos revela um Deus soberanamente justo e bom, que nos fala e nos traz a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos via mediúnica, a lei da reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, que nos informa que Jesus é o supremo governador do nosso planeta e de que o homem é o construtor do seu destino, que felicidade ou desgraça será, antes de tudo, um trabalho de semeadura, nos revelando, então, a lei de ação e reação, de causa e efeito. E então, o Espírito de Emmanuel, ele nos fala que Herculano Pires, que foi o metro que melhor mediu Kardec, ou seja, a maior inteligência espírita que nós tivemos entre nós, uma das maiores inteligências que tivemos entre nós, ele nos diz na introdução do Livro dos Espíritos, na edição comemorativa do seu centenário, que o Livro dos Espíritos, nos diz Herculano, não é um livro comum que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever, ele nos fala, é estudá-lo, meditá-lo, lendo e relendo constantemente. E é isso então que os Espíritos nos ensinam, né? Que nós devemos estar estudando a doutrina diariamente, assim como ela nos orienta a todos aqueles que adentram, a todos aqueles que buscam seguir. O nosso próprio Divaldo Pereira Franco, ele recebeu essas orientações também dos benfeitores que o acompanham. Certa vez, né, quando ele ainda não conhecia, ele tinha a mediunidade aflorada, mas não conhecia o Espiritismo, o Espírito aparecendo para ele o convida a começar a conhecer a doutrina espírita pela leitura do Livro dos Espíritos, na qual ele vai ler várias vezes, vai começar a estudar, e no final, então, quando ele estuda o Livro dos Espíritos, e o Espírito já orienta ele a seguir agora para as outras obras, o Espírito diz que se você aplicar 100 anos da sua vida examinando o conhecimento geral à luz do Livro dos Espíritos, os 100 anos serão insuficientes para penetrá-lo na sua totalidade, já que ele é como a seiva e assim é a síntese da cultura universal, que só daqui a muito tempo o homem entenderá em toda a sua profundidade. Então nós vejamos como que nós temos que, aprender muito ainda com a doutrina espírita. E o próprio Cristo nos fala, buscai a verdade, que ela vos libertará. E como que nós vamos conquistar isso? Através do estudo, através do conhecimento. Mas é Herculano Pires ainda que nos diz, e nos fala agora a respeito do centro espírita. Porque o centro espírita é a casa onde nós estudamos a doutrina. E ele diz assim: se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função, a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra.
E Divaldo é que nos fala que o papel do centro espírita é de relevante importância, porque ele é a célula máter da nova sociedade, porque nele é que vão se reunir as almas que trabalham pelo progresso geral, transformando-se numa escola, porque esta é uma das suas funções precípuas. E nós vamos encontrar então em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que nos fala sobre o Cristo Consolador, no item 5, o Espírito de verdade a nos ensinar também isso, quando ele nos diz: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento, ou seja, vai ser através do amor que nós vamos exercer a solidariedade fraterna, despertando assim a centelha de bondade que existe potencialmente em cada um de nós. Mas ele ainda nos diz: espíritas, instruí-vos, eis o segundo ensinamento, porque vai ser através do estudo que nós aprenderemos a discernirmos o erro da verdade. Ou seja, convida-nos ao estudo nobre, à educação das nossas almas. Mas como nós já falamos, a bandeira do Espiritismo é a caridade. Fora da caridade não há salvação. E nós vamos ver que a caridade, ela manifesta-se em um elenco enorme de expressões. Muitas vezes nós nos detemos apenas naquela caridade material, onde muitas vezes nós levamos um alimento, uma roupa, um remédio ou algo que alguém está necessitando. Mas ela pode ser exercida de muitas formas. Muitas vezes simplesmente de ouvirmos alguém que está muitas vezes angustiado. Não precisamos nem dizer nada, mas simplesmente de nos dispormos a estar ali para ouvir. Mas estaremos exercendo a caridade. Muitas vezes não levarmos adiante a maledicência, quando ela chegar até nós nos calarmos. Muitas vezes, quando alguém nos trata mal, vamos sorrir para aquela pessoa ao invés de revidarmos. Se estamos muitas vezes com dificuldades com um companheiro no nosso trabalho, na nossa casa, nós devemos buscar colocar em prática aquilo que o Cristo nos ensina, que é a tolerância. Se temos muitas vezes um vizinho necessitado, impertinente, caridade para com ele, não é? Compreendendo muitas vezes que ele se encontra necessitado, muitas vezes em desequilíbrio. E então nós vamos ver que não há uma caridade maior que a outra. Existem muitas expressões da caridade. Mas Divaldo nos fala que talvez no caso a caridade maior fosse aquela que nós pudéssemos salvar vidas. No entanto, ele nos diz, a caridade essencial é aquela que nós podemos salvar almas. Porque a vida física nós sabemos que mais cedo ou mais tarde ela vai nos deixar, vai para o nosso corpo físico, a parte biológica, uma hora vai parar de funcionar. Porém, ele nos diz, se nós iluminarmos a nossa alma, a do outro, nós teremos a pessoa para toda a eternidade. Então ele nos diz que ele considera que a caridade mais relevante é a de libertar a pessoa da ignorância. E finalizando, nós vamos falar um pouco a respeito da importância, diante de todo esse conhecimento que nós temos, que é a da divulgação da doutrina espírita. Porque Allan Kardec ele nos diz que 2 elementos devem concorrer para o progresso do espiritismo. O primeiro é o estabelecimento teórico da doutrina, ou seja, nós temos que conhecer aquilo que nós vamos passar para as pessoas, ter o conhecimento. E o segundo são os meios para popularizar esses ensinamentos. E então, nos fala Divaldo que nós devemos buscar divulgar através de todas as formas o Espiritismo.
né? Através de jornais, revistas, páginas soltas, mensagens de livros, da rádio, da televisão, da internet, de palestras, de conferências públicas, de seminários, abordando temas da atualidade, enfocando-os de maneira segura e baseados nas obras da codificação. Então, Divaldo nos diz, a divulgação da doutrina, ela tem regime prioritário, porquanto a caridade vai ser uma consequência da nossa transformação. Quanto mais nós nos conscientizamos da nossa realidade espiritual, das leis, dos mecanismos da vida, mais então nós temos condições de realizarmos essas mudanças em nós mesmos. E a doutrina, ela nos dá essa paz necessária para que possamos também promovermos a paz. E então nós vamos ver a importância do estudo da doutrina espírita, porque nós vamos observar que a casa espírita, como nós falamos anteriormente, ela tem na sua finalidade maior, essa finalidade de como fosse uma escola, de educar, de passar adiante essas informações, essas leis que os Espíritos nos trouxeram, né? Estudarmos e buscarmos, através do estudo, a meditação desses conceitos, para podermos então colocarmos em prática em nossas vidas. Assim então, companheiros, vejamos quanto trabalho nós temos pela frente. Fica aqui o convite a todos então, para que possamos conhecer a doutrina espírita. E para conhecê-la, fica o convite para que vocês possam conhecer os trabalhos da nossa casa, o Centro Espírita Apóstolos do Bem, da nossa livraria Espírita Emmanuel também, das obras básicas, das obras complementares, dos cursos que nós temos na casa e das palestras também. Assim então, nós convidamos a todos agora para a nossa prece final, onde vamos neste momento agradecendo a Deus mais uma vez pelo dom da vida e por tudo que Ele nos concede a cada dia, e que a nossa prece, unida a toda essa espiritualidade amiga, possa chegar a todos aqueles nossos irmãos necessitados, tanto encarnados como desencarnados, em todas as partes do nosso planeta Terra. Mas que ela chegue também a todas as nações do nosso planeta, a todos os seus governantes, para que sempre possamos, através do diálogo e da paz, buscarmos os melhores caminhos, não só para o nosso país, o Brasil, mas também para toda a humanidade. E assim então, unidos num só pensamento, queremos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito obrigado.